Salve rapaziada, bem-vindos ao canal do Zene, eu sou o Zene e tá começando mais um episódio da saga antes do embarque pro Japão. Bem-vindos a um novo episódio depois de 2 meses sem postar nada aqui no canal. Cara, foi uma loucura, doideira, insanidade, muita tensão, muito estresse, muita correria. Vocês podem ver que eu tô com um fundo novo aqui, mas menos chamativo, não é aqueles LEDs lá do meu quarto, do meu AP, porque eu aluguei o meu AP, eu vou falar disso daqui a pouco. Mas muita coisa mudou nesses últimos 2 meses, eu tô aqui pra trazer notícia boa e pra falar um pouquinho de coisas ruins também, porque eu sei que vocês gostam de uma polêmica. Mas vamos nessa, hoje eu vou tentar não ser muito prolixo, vou tentar ir direto aqui em alguns pontos bem objetivos. Então vamos começar pela notícia boa, tá? Notícia boa. Eu passei em uma das escolas que eu queria passar. Eu tinha 2 opções inicialmente, uma em Tóquio e uma em Guma. E confesso assim que eu não tinha muito bem pra mim, Lucas, não tinha uma preferência assim, nossa, tal. Mas eu queria muito passar em Guma, só que os requisitos eram um pouquinho maiores na questão financeira e eu achava que ia ser difícil, mas consegui passar nessa de Guma. Eu já vou falar sobre isso pra vocês, mas passei, é o mais importante. Eu vou ficar em Guma, Maebashi, o nome da cidade, é bem perto até, se eu não me engano, daquela cidade brasileira chamada Izumi, né? Acho que Izumi, o nome da cidade. E eu vou estudar na Mirai Gakuen, escola linda, gigantesca, cheia de cursos profissionalizantes. A entrevista foi muito da hora, super atencioso a parte deles, da diretoria, da sensei que participou da entrevista, do próprio Rafael, que é lá da Mirai Gakuen, que foi pela Live in Japan também e hoje trabalha na escola. E foi muito legal, foi bem da hora mesmo. Eram poucas pessoas concorrendo às vagas, mas dava pra ver que eles estavam preocupados em saber sobre o seu currículo, o que você faz, onde você estudou, o que você trabalhou, saber um pouco mais sobre você, seus hobbies. Eles deram assim cerca de 10 a 15 minutos para cada participante, para cada candidato. Então foi uma parada bem assim, cheia de atenção deles, sabe? E foi muito maneiro. Passei, tô feliz. Em outubro eu tô partindo pra lá. Só esperar agora o certificado de elegibilidade. Então espero que eu não quebre a cara. Mas geralmente, pelo que eu sei, não costuma dar muito BO nisso, não. E agora é ser feliz, mano. Ser feliz porque esses últimos 2 meses eles foram focados em estudos, ganhar dinheiro, arrumar meu apartamento, reformar algumas coisas, trocar móveis, colocar para alugar, para eu poder vir para casa dos meus pais e guardar mais dinheiro nesses últimos meses antes de embarcar. Então, mano, alugar o meu AP que eu financiei ali com dificuldade, sair do meu trampo que eu já tava há 4 anos estabilizado, estudar que nem um condenado para me sentir pronto para as entrevistas, foi um processo muito cansativo de verdade, assim. Mas valeu muito a pena mesmo, assim. Tô muito feliz. E, bom, falando um pouquinho sobre a Mirai Gakuen é uma escola do guia de escolas da Live in Japan. Então, mais uma vez, eu tô colocando aqui minha assessoria, Live in Japan. Procura no Instagram que é mais fácil. Tem site também, tem um WhatsApp para vocês entrarem em contato direto. É uma assessoria que Lucas, estou tendo um bom suporte, tá? Eu tô sempre em contato com eles falam comigo direto, não demora a responder, bem de boa pra mim, tá? E é aquilo, eu só vou falar aqui no meu canal de coisas que trazem boas experiências para mim. Então, pra mim a Living tá sendo muito boa, tô trazendo aí a indicação deles pra vocês, dá uma olhadinha que você não vai se arrepender. Onde eu tava? A Mirai Gakuen é uma escola do guia de escolas da Living. É uma escola ótima, cheia de cursos profissionalizantes, principalmente na área da saúde, muito maneiro. Tem fisioterapia, se eu não me engano, terapia ocupacional, curso de cuidador. Tem uma gama assim, de opções para você escolher, além do curso de japonês padrão. Então isso te ajuda a, no final do visto de estudante, você pegar um visto de trabalho e começar a montar sua carreira lá, se essa for a sua intenção
como é a minha inicialmente, tá? Então eu pretendo abrir meu próprio negócio lá, se tudo der certo, guardar um dinheiro legal para quitar meu apartamento aqui e, cara, vamos ver onde vai dar. Sendo bem sincero, eu tô indo para lá para estudar, para focar, para trabalhar, para melhorar como pessoa, como profissional, e tô levando minha noiva junto comigo, então não vou estar sozinho nessa, tem tudo para dar certo. E a vida de intercambista é isso, mano, é você saber que você vai deixar algumas coisas para trás, dar 2 passos, 3 às vezes para trás, para dar 5 na frente, lá na frente. Parece redundante, mas acho que vocês entenderam. E poder ir pra Mirai vai ser uma experiência incrível. É uma área cheia de locais de camping muito maneiros, muita natureza, aquelas florestas de outono assim bem maneiras também. E eu vou tentar deixar algumas imagens aqui com os créditos de onde veio essas imagens. E eu já vi alguns conteúdos do Fábio Linares de lá também, que também tem parceria com a Living. É um cara cheio de carisma, excepcional. E é uma área muito legal, meu, muito legal, cheio de fontes termais e coisas para fazer na natureza, é muito maneiro. E eu vou estar umas 2 horinhas de Tóquio, 3 no máximo, assim, se eu for muito tranquilo, mas de trem, se eu não me engano, é o trem bala, né? Se eu não me engano, tá? Isso daí eu não posso confirmar, mas eu sei que de trem dá umas 2 horas, 2 horas e 20 no máximo, de distância. Então, eu vou, na real, vou confirmar isso, mas eu sei que dá 2 horas, 2 horas e 20. Eu só não lembro se é de ônibus, se é de carro, se é de trem. Eu vou dar vou colocar aqui na barra aqui do vídeo. E é muito maneiro, mano. É muito maneiro ver as coisas acontecendo, sabe? Porque foi um período bem estressante. São 2 meses que eu não consegui gravar vídeo porque eu tava na loucura de tudo isso que eu falei pra vocês. Me preparei muito e no fim deu tudo certo. Agora é só esperar o certificado de elegibilidade, que deve sair em uns 2 ou 3 meses, eu imagino. E vamos fazer tudo dar certo, fazer mais vídeos, trocar essa ideia com vocês, passar minha experiência pra vocês. E aí agora a gente vai falar de como foram essas entrevistas. Tem coisas boas, tem coisas ruins e tem coisas que eu preciso passar pra vocês como conhecimento que eu passei, porque ninguém me falou, mano. Eu senti na pele, eu tenho 99% de certeza que eu tô certo no que eu tô falando. Pode ser um assunto meio polêmico quando eu começar a falar, mas é uma parada necessária, tá ligado? Uma parada bem necessária. Sobre as entrevistas, tá? Vamos lá. O que acontece? Eu fiz entrevista para 2 escolas, tá? A Mirai Gakuen, que era a minha escolha primária, e uma outra escola, que eu vou omitir o nome aqui, só para evitar a fadinha. Já diria o Jaiminho, né? E é o seguinte, mano. O que acontece? Pro japonês comum, pro japonês médio, quando você faz a sua escolha de escola, de instituição de ensino, seja no ensino fundamental, no médio, no ensino superior, num curso profissionalizante, quando você vai escolher uma instituição de ensino, você está escolhendo algo que é uma prioridade na sua vida, que é: eu quero ir para lá, eu quero estudar nesse lugar. Quem já assistiu My Hero Academia sabe que o Midoriya, por exemplo, ele falava: eu quero muito estudar na UA Academy. Por quê? Porque pro japonês, quando você escolhe uma instituição de ensino, é porque aquilo é o seu foco, aquilo é o que vai mudar a sua vida, aquilo é o que vai te transformar no profissional que você quer ser, na pessoa que você quer ser. É onde você vai passar boa parte do seu dia, é para onde você vai dedicar boa parte dos seus esforços. Então, algumas pessoas podem discordar de mim nisso, porque algumas pessoas só querem entrar no avião, desembarcar no Japão, seja para ficar onde for, mas pro japonês isso é visto como algo errado, quando você só quer ir para lá e dane-se para onde você tá indo. Pro japonês, a sua escolha primária é muito importante, em detrimento da segunda. A sua opção secundária é um ponto do tipo: olha, eu fiz o processo da primária, algumas coisas deram erradas, eu não fui aceito, então aí sim eu vou tentar uma segunda opção. O brasileiro, eu, por exemplo, tinha a impressão de que tanto
antes das entrevistas, antes de eu pensar na lógica por trás disso, eu pensava, pô, a primária ou a secundária talvez tanto faz, né? Porque são duas opções que eu gostei. Mas não é assim. Não é assim. Porque imagina que você tem um ficante ou uma ficante e você deixa muito claro pra ela, olha, eu tô com você aqui agora porque você me aceitou, mas se a minha primeira opção bater na minha porta, eu vou pra ele, tá? É mais ou menos isso, é uma analogia do tipo, você tá esperando um trem primário e o secundário passa e fala, olha, tá tudo certo, pode entrar aqui, vamos pro Japão. E aí você fala, não, trem secundário, toca o barco aí, porque se a primeira não me espera aí, porque se a minha primária não me aceitar, aí sim eu vou pra você. Não é assim que funciona, irmão, não é assim. Então tem sim uma diferença de você ter uma primária e uma secundária, no sentido que se a entrevista da sua escola primária for depois da sua secundária, em datas, você não vai fazer a entrevista da sua... Opa, peraí que deu um blackout geral, pronto. Se a sua escola primária tiver uma entrevista depois da sua opção secundária, você não vai fazer a entrevista da opção secundária, porque você priorizou uma. Você está se preparando para ela. É diferente quando, por exemplo, você faz a opção secundária, vamos dizer aqui no dia 10 de março. Você fez de maio. Você fez a sua entrevista da secundária no dia 10 de maio, porque ela foi colocada numa data antes. Aí no dia 15, você sabe que nessa escola secundária você não passou. De boa, porque no dia 20, 25 você vai fazer a sua primária. Aí sim você consegue fazer a entrevista das duas escolas, desde que alinhado com a sua assessoria. Sacou? Então, nunca o contrário. Você não pode achar que você vai fazer 1001 entrevistas e tá tudo bem. Não é assim. Troca ideia com a sua assessoria, troca ideia com quem tá te ajudando nesse processo de imigração de visto, para você entender a importância que é a primária em relação à secundária. Eu entrei em contato com a Living e falei, olha, Living, eu tenho essas minhas duas opções aqui, essa é a primária, Mirai Gakuen, essa daqui é a secundária, Escola X, e eu quero fazer a entrevista das duas, porque são em datas totalmente diferentes, e eu consigo me preparar para as duas. Então, trocando ideia com eles, eu participei das duas. E foi uma diferença brutal de uma para outra, brutal. E aí eu vou entrar no assunto polêmico das entrevistas aqui, tá? Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. Eu vou citar duas ou três coisas aqui que são muito importantes vocês entenderem nessa minha narrativa aqui. Primeiro ponto, essa é a minha experiência. Eu fiz a entrevista agora em maio para a turma de outubro de 2025. E eu, Lucas, Zenboy, passei por isso, tá? Eu passei por isso. Fatos verídicos. Fatos comprováveis. Tá? Então, se outras pessoas tiveram uma experiência diferente com essa outra escola, sinceramente, caguei. Não vai mudar nada o conteúdo do meu vídeo, porque eu passei por isso. Essa é a minha experiência, a minha realidade, tá? Se você teve uma experiência melhor, show, fico feliz por você. Se você teve uma experiência pior, sinto muito, porque a minha já foi ruim. Mas vamos nessa. O que acontece, mano? Eu me dediquei mais hard mesmo. Eu estudei vocabulário Gene 4 pra chegar lá voando. Eu decorei palavras-chave de perguntas, tipo shigoto trabalho, tanjobi quando se refere a aniversário, e Roshonin, sponsor, é quando você se refere ao garantidor, o fiador. Então, além de saber o que formava a estrutura de uma pergunta, essas palavras-chave estavam na minha cabeça para eu entender, quando o cara perguntar nananã, Roshonin, é porque ele quer saber do meu fiador. E aí eu contextualizo com o resto da frase. Então eu me preparei, mano, decorei de Koshokai, entendi estrutura, gramática, partículas. Eu me dediquei real ao estudo. E aí fui fazer a entrevista dessa escola que seria a minha secundária, tá? E foi uma parada muito estranha, mano,
porque foram 20 e pouquinhos alunos, 25 eu acho, 20 e pouquinhos candidatos, não deu mais do que 25. E esse era o número de candidatos, e geralmente tem 20, 15 vagas, então eu tava bem tranquilo, a chance de passar era mais de 50%, assim, considerando o número de vagas, considerando meu estudo, considerando que a minha documentação tava toda correta, já informado pela própria escola, então eu tava tranquilão. Só que aí entraram alguns poréns, né? Alguns poréns que ninguém te fala antes de você fazer a entrevista. Te falam ali uma semana antes, alguns dias antes, mas não é falado durante o processo inteiro, tá ligado? Porque senão isso influencia na escolha da escola. Então vamos lá. Além do ponto de que isso foi a minha experiência e que é a minha verdade, e se pra você foi diferente, pra mim tanto faz, isso não muda a minha vida, no sentido de, eu vou vir defender a escola. O segundo ponto é que eu tô falando isso não pra culpar a escola, porque não é culpa da escola, não pra culpar a assessoria, porque jamais seria culpa da assessoria, e não por ser culpa minha, porque também não é culpa minha que eu não sabia. Mas eu tô falando isso muito mais para que você, aluno, intercambista que tá querendo ir pro Japão estudar, controle a sua expectativa. Se você passou por isso, irmão, a realidade é que é um erro seu, porque você colocou a expectativa em cima de uma parada que ninguém te prometeu. E eu já vou explicar isso. A gente estava se preparando para a entrevista e foi falado, olha, vai ser uma entrevista... Não, no formulário aqui você tem que falar se você tá fazendo uma aplicação de casal ou não. Algo que não teve na escola que eu passei, na minha primária. E eu falei, pô, estranho, né? Eu vou de casal, vou colocar aqui que é a aplicação como casal. Faz sentido, porque se um não passa, o outro também não passa. Já que vocês querem ir junto, vocês vão junto. Então os dois tem que passar, faz sentido. Mas é estranho isso tá no formulário ali, não... separado, né? Tudo bem, faz sentido, mas não é algo que eu esperava estar no formulário. Aí juntou a galera ali para fazer a entrevista no dia, falou, olha, os casais, só reforçando aqui que se um não passar, o outro não passa. Digam aí no chat se tá tudo ok. A gente foi lá, disse que tava tudo ok. Os 3 casais, se eu não me engano, tinham 3 casais. E beleza, começou as entrevistas. E meu brother, minha mina foi a primeira. Foram 6 perguntas pra ela. 5 perguntas ela respondeu 100% em japonês. Entendeu o que foi perguntado em japonês. Ela respondeu em japonês. E a 6ª pergunta, ela não entendeu. O tradutor ali na hora falou. E aí ela respondeu em japonês. Tá, então das 6 perguntas, uma ela precisou de tradução. Chegou na minha vez, eu respondi uma pergunta em japonês, porque eu já tinha interagido na vez da minha esposa, porque a gente tava junto, um do lado do outro na CAN. Então meio que já puxou um pouquinho sobre informações minhas na vez dela. E mano, eu voei. Eu falei, irmão, eu falei o japonês 2.0. Eu voei. Se tiver 5 vagas, é discutível. Talvez eu não esteja no top 5, mas eu acho que eu tô. Se tiver 10 vagas, eu tenho certeza que eu tô dentro. Se tiver 15 vagas, é só emitir meu visto, porque eu tenho certeza absoluta que eu passei. Passaram-se 2 dias. E pra minha surpresa, eu não passei nessa escola secundária que eu tinha escolhido. E claro, as escolas, de maneira geral, elas não falam, pelo menos as que eu tive informação, elas não falam o motivo de você não ter passado. O que faz sentido pro Japão. E eu já vou chegar nisso. E aí eu falei, irmão, eu falei bem pra caramba, mano. Eu falei bem. Minha noiva falou melhor do que eu. Meus documentos estão tudo certo. O que será que aconteceu? Falei, quer saber, mano? Minha escola primária é na terça-feira, daqui a alguns dias, que vai ter a entrevista. Eu não vou encasquetar com isso, não. Não vou ir atrás dessa parada, não. Fiquei meio baleado, passei o final de semana tristão, mas deixei rolar. Aí, ao longo desses dias, eu percebi um negócio. E aqui eu posso estar errado.
Mas são informações que eu consegui falando com os alunos que participaram da entrevista, tanto os que passaram, que tem acesso ao grupo de quem passou, quanto os que não passaram. Nenhum dos 3 casais passou. E mais do que isso, teve uma menina, aqui eu vou falar o nome dela mesmo, e porque ela merece, até é um elogio, Marina alguma coisa, Marina, e era um sobrenome asiático aí. Irmão, ela falou o japonês. Ela trocou ideia assim de papo de 10 perguntas com o diretor. Ela falou o dobro do que a maioria dos candidatos falou, e ela falou bem, ela falou nativa, fluente. Marina alguma coisa. E ela não passou. Ela tem acho que 28, 29 anos, se eu não me engano. Por que eu tô falando a idade dela também? Porque além dos 3 casais não terem passado, ela, que foi a melhor disparadamente da entrevista, não ter passado, outras pessoas, não estou falando que todos os que não passaram, mas outras pessoas com quem eu conversei tinham mais de 25 anos e não passaram. Então isso me leva, já que a escola se reserva o direito de não dizer o porquê o aluno não passou, eu posso me reservar o direito de criar a teoria do porquê os alunos não passaram, certo? Cada um tem o seu direito de liberdade. E é estranho, porque dá a entender que as escolas, de maneira geral, elas podem ter critérios pessoais na escolha dos alunos que elas querem que estude lá. E isso não é um problema. Vou repetir, isso não é um problema, tá? Não é. Não tô reclamando. Tô constatando uma parada aqui pra você se precaver, não criar expectativa onde não pode criar. Porque a moral da história é: não pense que depende só de você pra você ir pro Japão. Não depende. Mas eu já vou chegar lá. E eu já vou amenizar isso que eu falei, pra você não se assustar também. Porque o que dá a entender dessa escola especificamente, para esta turma especificamente de outubro de 2025, pode ser que outras turmas não tenha sido assim, para essa mesma escola, eles não estavam querendo alunos mais velhos, eles não estavam querendo alunos comprometidos, por diversos problemas. Por exemplo, um aluno mais velho, ele está preocupado em chegar lá, arrumar um emprego, trabalhar, quem sabe formar família, quem sabe fazer uma pós-graduaçãozinha ali, alguma coisa assim, e montar sua vida no Japão. Um aluno que vai de casal, quando tem um problema com um, é diretamente um problema que afeta o outro. Então, se a escola tiver algum BO para resolver, ela vai ter que resolver o BO de 2. Se ela perder um aluno porque um dos alunos não se adaptou ao Japão, ela vai perder 2. Então, como escola, como instituição, que tem como visão, obviamente, não vamos se fazer de hipócrita aqui, ganhos financeiros também, é interessante que a escola evite certos problemas. E tá tudo bem. Imagina que você é diretor da escola e você tem todo o direito de escolher quem vai estudar na sua escola, e você tem todo o direito de fazer critérios pessoais para que certos alunos sejam escolhidos e certos alunos não. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque o cara é diretor, ele tem méritos para ser diretor da escola e ele pode escolher quem ele quer que estude na escola dele, independente do critério que ele tenha. Como pessoa, como diretor, como escola, como instituição, como empresa, tá tudo bem. A gente vai brigar com o cara por causa disso? Não. Acontece. Se o cara não quer casais pra essa turma, se o cara não quer pessoas mais velhas pra essa turma, tudo bem. É muito mais interessante para ele talvez ter alunos mais novos, porque, sei lá, ele quer que esses alunos mais novos vão para lá e aumentem, por exemplo, a porcentagem de alunos que saem da escola dele e vão direto para uma instituição de ensino superior, para aumentar a moral da escola dele no sistema de ensino do Japão. Show da bola, pô. Ele tem esse direito. E tá tudo bem. É um pouquinho injusto, porque você juntou dinheiro, porque você mudou sua vida, porque você estudou pra caramba e priorizou entre duas opções ali, como uma das duas opções ali a escola do cara. É um pouquinho injusto. Mas ninguém te prometeu que ia ser justo, sacou? Então a grande moral desse vídeo aqui que eu quero que você entenda é que a culpa não é de ninguém. Ninguém tá errado nessa história. Para de culpar os outros pelas merdas que acontecem na vida. Esse é um ponto principal para você crescer como pessoa também.
Mas é a vida como ela é, mano. É a vida como ela é. E o meu intuito com esse vídeo aqui é dizer pra você, irmão, faz sua parte. Estuda, legal, por você. Pra você chegar lá, quando você chegar, independente da escola, você chegar voando no japonês, você pegar um trampo que você não vai ter problema de entender o que o cara do seu lado tá falando, pra você atender bem o cliente, pra que você se satisfaça com o seu desempenho pessoal na vida. Estuda legal, se dedica, junta a grana com calma pra você chegar lá e ter uma boa estrutura financeira também, uma boa reservinha. Assina com uma assessoria que, pô, seja legal pra você. Eu sempre indico a Living, mas vai atrás e vê qual é a melhor opção pra você. Mas não espere que depende tudo de você, porque não depende. Na vida é assim, mano. Nem sempre as coisas vão depender 100% de você. E nesse caso não depende. Você depende de um cara e, com a sua cara, achar que você se enquadra nas diretrizes ali da escola dele e vai te liberar ou não. Sacou? Tanto que 5 dias depois dessa entrevista aí, que eu não passei pra escola secundária, eu passei na primária. Tô muito feliz com a minha escolha. Espero fazer muitos vídeos na Mirai Gakuen com vocês. O que eu posso dizer pra você de dicas pra você que tá se preparando pra essa entrevista: primeiro, controle as suas expectativas. Ansiedade não vai te ajudar. Tem muita gente que não passou porque ficou nervoso. Tem gente que deu sorte. Pô, teve gente ali que não conseguiu falar o próprio nome, trazendo pra uma pronúncia japonesa, e passou, pô. Tem gente, eu tenho um relatório aqui que eu escrevi, tenho gravações. Tem gente que falou: Watashi wa João das Neves e eu trabalho com isso, em português, e passou. Mas não seja esse tipo de pessoa. Estude, se prepare mentalmente. Não conta com a sorte. Tá? Conta com o seu desempenho, porque isso vai te satisfazer muito mais pessoalmente quando você souber que você passou. Você vai saber que você lutou por isso, sacou? Então, primeiro, controle suas expectativas e sua ansiedade. Segundo ponto, Jiko Shoukai é essencial. Estude, entenda e não apenas decore. Entenda o que você está falando. Terceiro ponto, se prepare para perguntas-chave. Perguntas-chave relacionadas ao seu Jiko Shoukai principalmente. No seu Jiko Shoukai você fala: eu trabalho com tal coisa. Aí ele vai perguntar: e quando você vier para cá, você vai querer continuar trabalhando nisso? Você quer estudar o quê? O que você estudou aí no Brasil tem relação com o que você quer estudar aqui? Outras perguntas-chave: quem são seus garantidores? O que eles fazem da vida? Quais são as suas expectativas de ensino no Japão? Caramba, deu blackout de novo. Beleza. Quais são as suas expectativas de ensino no Japão? O que você quer fazer quando terminar o curso de língua lá? Essa é uma das mais importantes e uma das que mais acontece. E esse tipo de pergunta assim relacionada à sua vida, seus hobbies, quando é seu aniversário, quantos anos você tem, se você tem amigos ou parentes no Japão, se você já foi pro Japão, o que você espera com esse intercâmbio, por que você quer estudar japonês lá, se você pode fazer um curso aqui, qual que é a diferença que você vê de ir para lá fazer o curso. Então essas são perguntas-chave que é muito bom você ter. Todas essas que eu falei caíram em uma ou outra entrevista, ou às vezes nas duas que eu fiz. Então se prepare, mano. E principalmente, documentação. Não deixa pra última hora. Tudo é escaneado. Sem printzinho de celular, de foto de celular. Escaneado, qualidade boa. Ajeita tudo, seu extrato do banco que vai pedir, seu saldo do dia. Se o seu caso é com investimentos, vai atrás de como você vai pegar os comprovantes de investimentos. Então se prepara, mano. Se prepara, porque quando você se prepara, mesmo se você não passar em uma ou duas entrevistas, uma hora você vai passar porque você trabalhou para isso. E por mais que não dependa 100% de você, a sua parte está feita. Então 80% da jornada já está garantida porque você se preparou. Os outros 20% é sorte. Sorte de ter vaga, sorte de não dar nenhum BO de imigração,
sorte do cara ir com a sua cara na entrevista, sorte de você se enquadrar no perfil de méritos ou de fatores pessoais que a escola fala. Então, mano, esse vídeo já deu 30 minutos, eu não tenho muito mais o que falar. Valeu pela sua atenção desde já. Eu vou tentar me dedicar mais no canal agora que eu passei na entrevista. Eu vou falar um pouquinho mais sobre estudos, sobre academia que eu tô fazendo, sobre trabalho, sobre como preparar a sua cabeça para essa jornada. E eu tô muito feliz de dizer para vocês que se tudo der certo aí agora daqui pra frente, só falta sair o certificado de elegibilidade. Outubro eu tô lá fazendo muitos vídeos pra vocês. Deem uma olhada na Living Japan que eu sempre indico aqui. Deem uma olhada nos canais que eu vou indicar aqui na lateral também, que são canais que me ajudaram a ter uma ideia sobre Guma, sobre o processo de imigração, de visto, de intercâmbio e tudo mais. Tamo junto, até a próxima, valeu e tchau, tchau.